Meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Estamos aqui para inaugurar não, reinaugurar, começar novamente um bloco especial de vereditos de clássicos, de filmes clássicos antológicos e que marcaram a cultura pop. Vamos começar com dois filmes, dose dupla, dobradinha, e para isso está aqui eu e Alexandre Almeida para falar de dois grandes clássicos do cinema de ação e de adaptações da cultura pop: Mortal Kombat de Paul Anderson, que não era o Paul W.S. Anderson ainda, e Mortal Kombat Aniquilação, a sequência desse filme que, caraca, velho, a gente tem muita coisa para falar sobre isso, mas obviamente a gente tá aproveitando aí a estreia de Mortal Kombat 2, que vai chegar aos cinemas com o Cal Urban, com toda a galera do primeiro filme, até o Louis Tan volta ali, o nosso famigerado Cole Young. Mas aqui, e se você curtir para outros blocos a gente quer falar sobre filmes mais antigos que estão voltando agora, não só os reboots e remakes, mas também a gente falar de outras versões e de outros filmes clássicos também. Daqui a pouco vai ter dia D do nosso querido Aham. Steven Spielberg. Quem sabe a gente não faz aqui um review clássico de Contatos Imediatos, de Guerra dos Mundos, de ET, quem Porra. sabe? A gente poderia falar sobre todos esses filmes, assim como falar do maravilhoso He-Man, Mestres do Universo, do Dolph Lundgren, e outros, né, Ale? Acho que a gente poderia Tem o fazer um monte de nosso coisa, né? Street Fighter do Jean-Claude Van Damme. Caraca, sim, a gente pode falar do Street Fighter do Jean-Claude Van Damme. Putz, sim, tem muita coisa legal pra gente falar. Dava pra gente ter Mas, falado, mano, sabe de quê? De Demolidor, do Ben Affleck. putz, é verdade. Que inclusive é melhor que a série da Netflix. Mas a gente Oh. pode falar isso em outro momento, porque hoje a gente vai falar sobre Mortal Kombat de 1995. Talvez a primeira grande adaptação de games de sucesso, assim, eu acho que marcou muita gente aquele filme. E eu lembro, Ale, que foi o primeiro filme legendado que eu fui assistir nos cinemas. Você acredita num Olha negócio aí. desse? 1995 fui assistir no cinema Severiano Ribeiro, do Shopping Grande. Iguatemi de Maceió. Eu fui lá assistir, meu tio me levou, foi assistir comigo, era legendado, eu mal sabia ler. Ali não tinha nem 7 anos ainda, tava aprendendo a ler e ele ficava falando para mim o que estava acontecendo. Não que eu precisasse entender muito do Aham. lore daquele Mortal Kombat, mas como que foi esse o seu primeiro contato com este filme do Mortal Kombat e se você jogava também na época? Cara, eu tinha Mortal Kombat no Master System, ou era no Mega Drive, era um desses dois Aham. videogames e eu Acho tinha, que eu acho que começou era no o. Mega Drive mesmo. Né? Super E eu Nintendo tinha Mega era o Drive. Mortal Kombat, o antigo, o primeiro, eu acho que era aquele que tinha pouquíssimos personagens, sabe? Sei lá, tinha Aham. duas fileirinhas de personagem assim só. Eu lembro de ver esse filme na locadora, tá? Tipo, pegar a fita na locadora pra alugar e copiar a fita da locadora em casa. Porque o Mortal Kombat eu não vi no cinema. Vi outros filmes no cinema, mas esse Mortal Kombat eu não vi. Eu não sei se a minha mãe, meu pai, eles não quiseram me levar porque era muito violento. E Aham. aí, mas eu não fui ver esse filme no cinema, mas vi na locadora e depois que eu copiei, eu assistia muitas vezes. Dublado, ainda era dublado. E via E muitas eu vezes. assisti legendado e agora eu reassisti ele dublado. Foi curioso lembrar de algumas coisas da dublagem, que a Sim. dublagem não era realmente tipo assim, tudo a dublagem é localização Herbert Richards. Isso. Não tinha muita concessão, às vezes era uma dublagem literal É. de um monte de coisa, né? Fatalidade era o É, Fatality. eu me lembro muito do Sua alma é minha. Que ele falava exato. Ele fala, sua alma é minha. Cara, revisitando agora o filme, o que você achou? Como que ele sobreviveu a esse teste do tempo? E qual foi a sua experiência aí revisitando esse filme? Cara, é engraçado, né? Porque eu tinha três filmes baseados em videogames que eu assistia muito quando eu era moleque. Era Mortal Kombat, Street Fighter, o do Van Damme, e o do Mario, que era horroroso. Na época eu me amarrava. A bota que pulava e tal. Mas o Mortal Kombat foi o meu favorito, assim. Era sempre o que eu mais gostava de ver, principalmente por causa das lutas, as cenas com o Scorpion e com o Sub-Zero, né? Porque eles
estavam vestidos exatamente como o videogame que eu tinha. Então, assim, era muito legal. E, cara, revendo o filme, pô, ele tem muito mérito ainda, sabe? Esse Uhum. primeirão, assim, ele tem muito mérito. Ele é um filme muito, 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 muito simples, assim, de É, acontecer. Tipo assim, olha, você tem que ir pra esse barco participar de um negócio. sim. Aí eles vão no barco, vão pra ilha e já começa. E o filme é até engraçado, porque ele parece mais até picotado em alguns momentos, sabe? Tipo assim, Uhum. acaba uma luta do Liu Kang com a Kitana, aí pum, corta e ele já tá se preparando pra luta com o Sub-Zero, sabe? É, Então, assim, tem essas coisas, mas, cara, eu vejo que o Paul W.S. Anderson, né, na época, Paul Anderson, ele tem a visão dele, sabe? Ele tem um negócio legal ali. Ele já faz a brincadeira de trazer a cena pro 2D, sabe? Ele já tem sim, ali sim. aquela. Eu acho que quando eles vão lá atrás do Shang Tsung mais pro final, é que o filme dá uma. Uhum. Não precisava daquela quest ali, sabe? Mas eu acho, mano, eu achei bem legal revendo. Eu achei, eu não me lembrava disso, o lance do Goro, sabe? Fiquei, Porra, do pô, caralho o Goro, até hoje. eu achei foda vendo assim. E, Assustador o Goro é, até hoje. pô, um animatrônicozão, assim, sabe? E aí você vê aí você vê que eles já estão tentando brincar com CGI também, ali com fazendo o Super. Reptile e tal, mas eu acho, cara, eu gostei muito de rever esse de 95 agora. E assim, acho que ele tem muito mérito, bem mais mérito do que tanto Street Fighter quanto Mario, Double Dragon, esses que tinham lá na época. Não, com certeza, com certeza. Eu acho curioso, cara, ele é um filme muito simples, e ele é o embrião do que não necessariamente se desenvolveu muito bem no lore de Paul W.S. Anderson nas adaptações de videogame que ele fez depois, com o Resident Evil e o Monster Hunter, assim. Que é um cara que tem um apreço pela estética, né, e pelo movimento, pelo Uhum. espaço muito maior do que a história. Mas esse filme, eu acho que ele, assim como o Enigma do Horizonte, né, que é o filme anterior dele, que aliás eu acho um Sim. baita filme legal, Eu gostava é, bastante também. o filme começa com um sonho do Liu Kang, ele vendo o irmão dele sendo assassinado pelo Shang Tsung, Aham. né? Naquele cenário que é lá na Tailândia e tal, não sei o quê. Então, só naquele momento, pra mim já é interessante como ele coloca a estética do filme. O vilão é do caralho, o cara é assustador, É. o rosto dele. E você vê quem é o herói. O herói é o Liu Kang. Tipo, esse é o. E ele, assim, até o tom de interpretação do Liu Kang como um todo, ele é o predestinado, né? Do tipo, que Aham. é o final, então, que eu sou o escolhido e tal, não sei o quê. Tem essa parada, e eu acho que mesmo com os coadjuvantes que super permeiam bem ali o filme, com o Johnny Cage, a Sônia, e aí depois o Sub-Zero e o Scorpion, eu acho que o filme consegue deixar o lance da alma sendo o fio condutor, Aham. sendo a questão. Ah, tem o torneio? Tem, mas é sempre sobre a ideia de você sugar todas as almas, né? O Shang Tsung pegar todas as almas e vencer o Mortal Kombat, blá blá. É muito simples, assim, essa ideia. É, Só que sim. o que ele faz? Ele consegue manter essa base da história que eu acho que funciona super bem, porque as lutas que ele coloca, cara, tem umas lutas bem decentes, assim, sabe? Do tipo. Sim, E não sim. é decente, o que eu quero dizer, pra uma luta moderna de 30 anos pra frente agora, do tipo John Wick. Não é isso. Entendeu? Do tipo. É a cena, por exemplo, do Scorpion na floresta contra o Johnny Cage. Cara, Aham. aquilo, ele coloca todo. Ele coloca o Scorpion dentro daquela floresta com todas aquelas árvores pra você ter uma noção de como é a parada perseguindo ele. É, Então, é, assim, é. não é gratuito, entendeu? Do tipo, eu acho realmente aquilo ali. Assim, e eu não pensava isso quando eu tinha 7 anos, fui assistir, vejo agora e tal. Falei, cara, ele tem uma noção aqui de estética. Eu achei o design de produção desse filme muito acima da média, mano. Tipo, É os muito bom. sets são muito É muito bons, bom. as localizações que eles usam são muito boas, o visual é muito legal. Não é uma parada que você olha assim e fala, nossa, que trashzeira e tal. Não, não é.
É bem feito, mano. É pensado. Ele é um custo baixo, você vê que é um custo baixo, mas você vê que é uma parada Ele é um filme de pensada. baixo orçamento mesmo. Assim. É. É, mas você vê que tem propósito, sabe? Tem propósito. Eu acho que é um filme que hoje a gente olhando, ele tem sim muito da estética dos anos 90, das bobagens dos anos 90, que você entende, mas assim, eu acho que ele é um bom lado da breguice dos anos 90, Aham. sabe? Da É, assinatura de um cineasta que depois vai se desenvolver com outras coisas e tal, mas assim, eu acho que o humor é no lugar, eu acho que sim. as cenas de luta são legais, a forma que eles colocam a mitologia é legal. Putz, eu me diverti muito mais do que eu esperava quando eu fui Aham. rever o filme. Muito É, mais. e é legal porque, assim, que nem você falou, né? O Johnny Cage, que é um personagem super. É até até bom a gente ter o Johnny Cage hoje em dia, né? Como é que ele precisa ser muito mais marrento do Sim, que ele era naquele filme. Nesse filme ele é muito, parece mais um galã, assim, um cara que, tipo, super. riquinho. E ele é muito bom, sabe? Ele funciona muito bem. Ele tem um arco ali dele, a hora que ele é inteligente, ele sabe como é que ele vai levar o Goro lá pra cima, porque pode Muito legal. derrubar ele. O uso da frase, sabe? Quando ele usa a frase no final, que é a mesma que ele usava com o dublê lá, que não consegue, que ele esquece de cair na hora do golpe. Sabe, Uhum. tem umas ideias muito interessantes assim. E cara, eu acho que isso é uma coisa que até eu gostei no, a gente estava falando isso aqui no Omelete outro dia, que eu gosto no filme novo e tem nesse filme agora, nesse filme de 95 também, é que o vilão, ele é o vilão, entendeu? Ele é um Shang Tsung é vilãozão, vilãozaço. ele não tem risadinha com ele, não tem brincadeira, o bicho é ruim mesmo. Tanto que ele foi usado nos videogames depois, né? Ficou tão Uhum. icônico esse Shang Tsung que ele foi usado nos videogames depois. E eu acho isso que você falou da estética do filme é muito. Cara, aquela cena no início da Sônia invadindo aquela boate atrás do Kanan lá, Aham. né? Se você pegar. Acho que todo filme de ação dos anos 90 tem uma cena parecida com aquela. Uhum. Uma música autônoma, as luzes, o Blade tem uma cena muito parecida com essa também. E tal. Então eu acho que. Mas quando ele vai pro mundo do Mortal Kombat, primeiro quando chega aquele navio já é foda, sabe? Porque você já Sim. vê. E aí, quando eles vão pra ilha, esse, né, é legal você ver eles filmando em locação, sabe? Eles foram filmar na Tailândia. O Street Fighter é filmado na Tailândia também. Mas esse filme aqui, ele é muito mais rico, sabe? Na própria mitologia, nos detalhes, nos templos. Tudo que ele cria ali é muito legal, sabe? Tem aquela coisa meio gótica, e você tem aquelas estátuas, sabe? Você vê Eles transformam o visual ali mesmo no que a gente sabe, né? é, e você vê que é um lugar que está sofrendo com aquele regime ali. Então eu acho que é muito interessante. Cara, eu gosto muito do trio principal. A Sônia, eu acho que ela destoa um pouquinho dos dois, mas, cara, o Liu Kang Shang o Johnny Tsung. Cage. Não, e o Johnny Cage são muito Johnny bons, cara. Cage. Não, não, dava pra ver um filme deles dois assim, de boa, sabe? O filme deles. E eles parecem mais artistas marciais do que o resto do Sim. filme, sabe? A cena Não, do o Johnny Cage próprio. no inferno é foda, mano. Ele lutando Não, com. muito bom. É muito bom. O que eu fico mais pensando assim é o quanto que esse modelo desse vilão clássico, do Aham. herói clássico, do piadista de Hollywood clássico e o da mulher forte, que é a Sônia, né, que virou, o quão bem pensado foi isso e bem, tipo, parece simples, sabe? Se você Aham. olhar de longe, parece simples você fazer um filme desse, porque todo mundo acha que é simples fazer uma adaptação, né? Mas, cara, pode dar muito errado, como deu errado em um monte de coisas que já tentaram fazer. Sim. E eu acho que o Paul W.S. Anderson, nesse filme, acerta tudo, cara. É muito redondinho esse filme. Assim, por mais que os efeitos visuais eles não resistam ao tempo, né, Aham. no geral, digamos assim, óbvio, tipo, o Reptile lá que eles tentam fazer o CGI tá uma bosta, mas já era uma bosta, tá? Na época já não era muito Sim. bom. Ao mesmo tempo, o do Goro é sensacional, sabe? É um Tipo, é muito animatrônico bom. foda, né, mano? Porra, e ele é assustador, mano. Dá medo. Dá É. medo, de verdade. E ele é uma metade animatrônica, né? É uma pessoa vestindo um Uhum. animatrônico que é a parte de cima, né? Vamos dizer, os braços de cima e a cabeça dele. Mano, a cabeça dele é um animatrônico.
Exatamente, dá sabe? pra ver, né, a boca mexendo assim. E cara, na hora que ele faz umas expressões do tipo de dor e tal, é bizarro, é muito, muito, muito bizarro, assim. Isso É que você muito falou legal. dos tipos, né, de personagens, é interessante a gente até comparar com o Street Fighter, o filme do Street Fighter, porque o filme do Street Fighter não consegue fazer o que esse filme faz bem. Sabe, você não consegue ter os personagens principais bons, tirando o Raul Julia fazendo o Bison, né? Tirando. E Uhum. o Van Damme sendo Van Damme, porque ele não é um personagem. O Ele é o Gaio, ele é o Van personagem Damme. Van Damme. É. É, Mas, pô, eles pegam o Ryu e o Ken, eles viram qualquer coisa do filme, sabe? é, Esse é. aqui não, esse aqui você coloca o Liu Kang, que é o. Tipo, sempre foi, né, o personagem principal ali dos primeiros É, ele Mortal é. Kombat e tal, e coloca ele no centro da história. Você coloca o Johnny Cage no centro. É um trio de personagens. E cada um deles tem um objetivo, né? O Liu Kang tem a vingança, o Johnny Cage tem que se provar que ele ainda tem valor, que ele não é fake, né? Como é dito no início. Uhum. E a Sônia tá caçando o Keno ali, e depois, que eu acho que aí é uma parte que eu não gosto tanto, que ela vira a mocinha raptada, vira meio que aventureira Ela igual a vira Nicole Kidman, princesa, né? é uma bosta isso, é. E botam até um vestidinho verde nela, assim, né? É horrível, é. Mas eu acho que é isso, é muito bem pensado dentro da simplicidade. Beleza, o filme é um duelo de porrada até a morte. Então É como é que a isso. gente pode fazer isso? Cada um tem o seu objetivo que leva a um duelo de porrada até a morte. E aí você vai amarrando essa história ali. Acho que você amarra com o Raiden muito bem. O personagem do Muito Raiden, bom, muito ele bom. é bom porque ele tem a força dele ali, você entende que ele é poderoso, mas ele é sarcástico, sabe? Tem a hora que o Johnny Cage dá o soco no Goro, no saco do Goro, ele dá um tapa no cara e faz assim, haha, esse aí, ó. Yeah! É, Sabe? sim, Tipo, sim, é. é muito legal, assim. E eu não lembrava da voz do Christopher Lambert original, assim, sabe? Ele fala meio assim, sabe? É muito E tem engraçado, a é muito bom. presença, né? Eu acho que tem a presença do Raiden, É, mais do que ele ter um momento de grande poder e tal. Não, é a presença do cara, sabe? Ele. Isso pra mim, por exemplo, o Raiden do Christopher Lambert é muito mais presente e impactante do que o Raiden do Mortal Kombat moderno agora, sabe? muito Tipo, mais, é muito mais. É, muito mais. Então, e ele é carismático ao mesmo tempo, sabe? é. Do tipo, ele é aquele cara esquisito, mas ele não parece um cosplay, ele é, sabe? Eu acho legal isso assim, cara. E realmente, o filme tem Ele tem uma. estereótipos que não funcionam tão bem porque eles são os estereótipos dos anos 90, que é esse caso. É, Da Sônia, é o caso do cara asiático e Hollywood, sabe? Esse tipo de coisa, assim. Os personagens negros tudo morrem, tipo, a galera tipo, não tem é, nada, sabe? Tipo, então é o que era Hollywood, assim, sabe? Mas em termos de é. narrativa e jornada, eu acho um filme super redondinho, cara. E de estética, principalmente. E agora, no finalzinho aqui do bloco, eu queria falar sobre a anomalia que é Mortal Kombat Aniquilação. Você reassistiu também. Eu reassisti, cara. É assim. É bizarro. Assim, acho que a expressão mais positiva que eu posso usar pra esse filme é que ele é bizarro no pior sentido, sabe? É um filme que começa estranho. Você começa o filme trocando o Raiden, né? Que é Porque bizarro, né? o Christopher Lambert não volta pra fazer o Ele não filme. volta, quem volta é o James Raymar. Aí você mata o mata o Johnny Cage logo no início. É bizarro, cara. É horrível isso. E depois é uma história sem pé nem cabeça, uma história que vai pra lá e vem pra cá, por vários estúdios simulando lugares, sabe assim, que não faz muito sentido É a horrível. quest deles. Eles tentam inflar o filme com muitos personagens. Aí você tem 1 milhão de vilões, você tem os robôs, você tem, sabe? Eu achei revendo, eu tinha uma ideia desse filme de que ele era assim, pô, pelo menos tem os personagens maneiros, sabe? Pelo menos você tem o Cyrex, você tem É, o não, mas não Otário é. e tal. A Mas, Shiva. caralho, é a Shiva, mas, cara, não é A assim, lembrança que eu tenho, Ale, é o Animality no final. A aham, maior lembrança que eu tenho do filme é essa. É o Shao Kahn e o Liu Kang se transformando em uns bichos isso, e lutando.
Na época, eu já achava uma bosta. Eu falei: "Mano, Sim. nossa, é legal ter o Animality e tal e não sei o quê", mas já era ruim. Aham. Vendo agora, mas assim, o filme ele é constrangedor do início É ao bizarro. final. É tipo, é um nível de e ainda mais quando você assiste o de 95 e o Aniquilação um seguido do outro, você vê a destruição que tem do filme, assim, do É. tipo, já é bizarro você não ver os mesmos atores, tem esse ponto. Mas, você mata o Johnny Cage do jeito que ele morre ali, e aí quando o Uhum. Shao Kahn chega e fala: "Ah, eu vou matar não sei o quê", e aparece os campeões dele, mano, a tela verde, o recorte do chroma key é É mal horrível. feito, é É horrível. bizarro. Gente, é um negócio assustador. Vale pela experiência de ser horrível, sabe, de assistir. Aham. De você lembrar um pouco, você reclama que uma sequência não foi melhor que o original, veja esse filme, porque aí você vai começar a entender o que É. que é É, nível ruim é, é. mesmo. Essa inflada que você falou dos personagens é muito real, porque assim, eles tentam colocar uma tipo, inchar não só de personagem, mas da mitologia Uhum. do negócio, do tipo, ah, vou falar do Outworld, vou falar da Kitana com a Sindel, com a mãe dela, com É. os imperadores vão aparecendo e, mano, vira um negócio, tipo assim, que tá acontecendo, gente? Tipo, É é uma horrível, sopa de é entulho, horrível. assim, né? É bizarro, é muito É. triste, assim, o que acaba virando no final. Você vê que quem ficou basicamente foi o Robin Shou como Liu Kang, né? Do tipo, mano, e o Raiden, ele tem cabelo loiro e depois ele muda. É assim, Não, é é horrível, é horrível. bizarro. É, 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 é. é muito. Os cenários todos, toda a estética que foi usada para o primeiro filme, ela é jogada toda fora. Cara, tem uma O negócio. luta. Tem uma luta que é o. Tá o. Tem o lance do Sub-Zero, né? O Sub-Zero voltar ali como agora mocinho, esse bonzinho no filme. Uhum. E, cara, tem a luta do Sub-Zero com o Scorpion, que eles estão com. Que o Liu Kang tá junto ali. Cara, é assim, se você pega o primeiro filme, É. sabe? As lutas e tal. E aí ele quer. Pô, tudo tem que ser maior. Então o Scorpion tem dois negócios que saem da mão dele dessa vez, sabe? E os dois É. que saem da mão dele não dá um do primeiro filme. É, assim, Exato. cara, é tosco, tosco, assim, ao extremo, assim. E, pô, o Shao Kahn é horrível, né, mano? O Shao Kahn que, pô, Horroroso. se você comparar com o Shao Kahn do filme novo, é assim, porra, Não, é tem, vergonhoso. Tipo, é um é filme muito vergonhoso. É. vergonhoso de ver. Por outro lado, e eu não vou entrar nesse mérito aqui agora, a gente fala disso. Você participou do Veredito do Mortal Kombat? Participei. Então você participou, eu gravei um de quinta com o Jacobs pra falar. Eu achei o Mortal Kombat 2, o moderno agora, Hum. uma mistura do Aniquilação, a parte boa do Aniquilação em relação. Boa, assim. O que eles tentam fazer com a mitologia de Mortal Aham, Kombat no sim, Aniquilação é se aprofundar na fantasia. isso. Eu acho que o Mortal Kombat 2 tem isso, inclusive tem cenas muito parecidas, a cena da Kitana com a Sindel, É, sim, sim, a sim. própria cena do Scorpion saindo duas coisas da mão, ele coloca saindo outras coisas pra tirar numa luta no É inferno. verdade. Então tem algumas coisas ali que eles pegam do Aniquilação, o próprio Shao Kahn, querendo ou Aham. não, é a mesma história, né, do tipo dele Hum. tentando conquistar a Terra, e pega algumas coisas do primeiro filme também por causa do Johnny Cage. Né? Tem cenas É, iguais, inclusive. A apresentação do Johnny Cage é a mesma, quase. é a mesma, é legal, é bem legal isso quando a gente. Porque eu lembrava que tinha essa abertura do Johnny Cage, mas eu não lembrava que era muito parecida. É É muito igualzinho, pô. parecido. É. Igualzinho. E Igualzinho. nosso Paul W.S. Anderson coloca até o Spielberg pra dirigir Coloca, coloca. Eu não o Johnny lembrava Cage. disso de jeito Nem nenhum, mas eu. na hora que eu vi, eu falei, ai, caralho. É muito Safado. bom. É. Mas é isso, cara. Eu acho que essa volta de Mortal Kombat foi legal para revisitar alguns filmes. O filme tem maravilhosamente 1h30, o original. Pô, bom demais. Maravilhoso. Tipo, algo que o Mortal Kombat 2 poderia ter aprendido, porque não precisava de quase 2 horas de filme É. também. Mas são coisas dos nossos tempos, né? Tipo, você vê as diferenças, assim, de como. Por que eu acho também que o Mortal Kombat 2, o mais moderno agora, ele tem muito desses dois primeiros, é essa ideia das lutas, né? Do tipo, só luta, luta, luta. O Aham. que se tentou fazer com o Cole Young lá da filha, do escambau lá de não sei o que. Não é isso. É. Não era pra ser sobre isso. Mas eu acho que os filmes originais, principalmente o de 95, que aliás, o filme
o logo Caraca, aparece Mortal Kombat! E, porra, Eu tava do assistindo o filme caralho de isso. fone e tava alto o volume da televisão. Cara, eu tomei um susto. É isso, é isso. Aí agora a gente deixa aí pra vocês falarem nos comentários também. Qual o próximo veredito old school? A gente podia dar um nome diferente aqui também pra esse bloco, se vocês quiserem colocar aí. Tradicionalmente o Omelete chama de micro-ondas. A gente Aham. pode voltar o veredito micro-ondas. Mas fica aí a ideia. A gente tem, ó, tem os filmes do Spielberg de ET, né? Tipo, ET, Contatos e tal. Tipo, Contatos pra mim é um dos maiores, se não o maior filme de ficção científica Sim. que tem. A gente tem Street Fighter, a gente tem o filme do He-Man. Cara, tem os filmes de Toy Story. Todos os 4 Toy Story pra falar. Tem muita coisa legal Tem vindo muita aí coisa legal. Ah, pra gente poder falar. Então, deixa aí nos comentários. Eu acho que o próximo grande filme que a gente vai ter, de fato, eu acho que é o He-Man. Eu acho que é o tá. próximo. Então a O gente próximo a gente poderia. tem Mandalorian, mas Star Wars o Jedi fala toda hora, né? Então, Mandalorian. E aí é foda, vai fazer o review de quê do Mandaloriano? Só se for a série, né? As pois é. 3 primeiras. São 3 temporadas. 3 temporadas, é. 3 Demanda temporadas. também que a pessoa reveja ou se lembre. Tem que Reveja lembrar tudo. muito, né? É verdade, é verdade. Mas às vezes é melhor esquecer Star Wars e focar se vai ter algo bom a partir de agora, né? Pode Pois é, ser. pois é, pois é. Vamos ver, vamos ver. Valeu, Ale. Obrigado, Valeu. mano. E olha, deixa aí seus comentários, o que você acha. Deixa a dica pra gente do nome, do que a gente pode colocar esse veredito aqui, esse bloco, e também qual vai ser o próximo veredito clássico que a gente vai fazer. Valeu!